Essa aula está sendo gravada para a turma de Introdução a Ferramentas de Pintura Digital do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula está sendo gravada como material de revisão para os alunos que estão comigo ao vivo aqui, assistindo a essa gravação, né? E eles assistem essa aula nessa sequência lógica aqui. Eu estou deixando essas aulas nessa mesma sequência numa playlist do YouTube. Talvez, se você assistir na ordem da playlist, faça um pouco mais de sentido. De toda forma, o intuito de colocar esses vídeos públicos e no YouTube é ajudar os alunos que matricularam na disciplina e que vão encontrar essa aula no futuro a reencontrar essa aula, e também, quem tiver precisando de alguma ajuda, vai que esse vídeo ajuda uma pessoa, tá? Então a gente já viu a nossa apresentação do curso, falando um pouco sobre estilos artísticos, a parte importante de pesquisar a arte, antes de começar a produzir sua arte, você conhecer e pesquisar a arte. Falamos sobre as etapas de produção de ilustração, falamos sobre rascunho, layout, finalização, rendering, falamos sobre essas etapas. E agora a gente vai falar sobre a interface e as ferramentas de desenho vetorial, que é por onde vai começar esse curso. Esse curso vai começar pelo desenho vetorial e depois a gente vai para o desenho raster. Eu falei um pouco sobre essas informações na aula de conceitos de imagem digital, a diferença de um e outro. Tá? A gente vai usar para a aula de desenho vetorial de hoje até a gente finalizar o curso de jogos digitais, a gente vai usar o Inkscape. É uma ferramenta open source, gratuita, então quer dizer que quando você baixa uma cópia, a cópia é sua, você pode fazer o que você quiser com ela, pode distribuir para seus amigos, pode instalar em quantas máquinas quiser, não tem nenhuma taxa adicional, não tem assinatura, não tem inscrição, não tem nada dessas coisas. Baixou o software é seu, você é proprietário dele. Se você quiser fazer uma cópia do código-fonte desse software e fazer a sua versão dele, você pode também. É isso que significa um software open source. É propriedade total ao usuário. Né? Mas, professor, você é comunista? Não vamos falar sobre isso agora. Né? Isso é assunto para outro lugar. Mas é um software muito legal, eu uso ele há muitos anos. Quando eu preciso fazer conteúdo vetorial, eu uso essa ferramenta. Não é o meu foco de trabalho, mas toda vez que eu preciso, eu recorro a ela. Né? E aqui a gente tem a página deles, né? Os alunos que estão matriculados comigo, que estão dentro do laboratório aqui, não precisam baixar o software, porque ele já está instalado nas máquinas. Né? É só ir na busca, né? E pesquisar por Inkscape, deve aparecer o nome do software, é só clicar no ícone que ele vai abrir. Tá? Eu também já baixei a minha cópia, né? Mas se você tiver no seu computador e não tiver uma cópia, você pode vir em download. Ele vai te dar as opções de sistema operacional, né? No caso, Linux, Windows e Mac. Não vai ter uma versão para Android, é a vida. Mas eu também não acho que é muito saudável trabalhar no celular, né? Uma telinha muito pequenininha, né? E a gente tem aqui o arquivo fonte, que é o código do programa. Então, se você quiser fazer a sua versão, você pode baixar o código fonte e fazer isso. O software está na versão 1.4.4 atualmente, enquanto eu gravo essa aula. Nos laboratórios, se eu não me engano, está na versão 1.4.2. Não tem problema, não existe nenhuma grande diferença entre um e outro que vá prejudicar o aprendizado. Tá? Pode ficar tranquilo, o básico do que a gente vai ver é igual. Certo? Até aqui, turma, tudo entendido? Tranquilo? Então, deixa eu abrir esse software para ver como é que ele é. Senhor, cadê ele? Onde eu coloquei? O que eu fiz? Né? Então, eu coloquei o meu, eu baixei o meu e coloquei aqui, na minha pastinha. Olha só, Quick Setup. É a primeira coisa que aparece quando a gente abre o Inkscape 1.4.4 ou 1.4.2, também é a primeira vez que abre, ele vai ter essa telinha de boas-vindas. Essa telinha de boas-vindas tem um Quick Setup. A gente não precisa mexer de verdade, vocês não precisam alterar nada aqui. Né? É só para usuários que já conhecem, às vezes eles vão ter uma preferência. Ou quem já está acostumado, né? Talvez ele queira uma coisa diferente do que está configurado aqui. De novo, a gente não precisa, porque a gente está aprendendo agora, a gente pode seguir pelo padrão. Se você já tem experiência com outros programas vetoriais e tem alguma dessas coisas que você acha que tem que mudar, tudo bem. Né? Mas eu gosto que a aparência é colorida, que o tema é padrão, né? E que o teclado também vai ter os atalhos padrão. Vou seguir o padrão mesmo, vou seguir. Se eu estiver usando o default, quer dizer que eu tenho que fazer menos configuração na vida. Aqui ele fala um pouco sobre como que esse software sobrevive, tá?
Então, ele sobrevive porque a gente tem pessoas contribuindo para o software existir, então tem as pessoas que fornecem código para ele, que são voluntários, e tem também as empresas que trabalham na fundação, que sustenta o software, né? Então, os softwares open source vão ter sempre esse aspecto de doe, porque eles não têm, geralmente, um sistema de venda, tá? E também, aqui ele tem links diversos, né, de acesso. De novo, eu não tenho que mexer muito nessa tela, é só uma visão geral da primeira tela do Inkscape. Abrir o Inkscape, essa é a primeira tela que você vai ver, no primeiro segundo que você abrir. Eu vou dar um save aqui, ó, esse save vai salvar essas configurações. Ele vai falar um obrigado, thanks, né? E aqui, né, eu estou vendo, está vendo? O meu setup deu save, ele jogou para o thanks aqui, ó, do suporte, e aqui ele vai ter o time to draw, que é onde eu posso pedir o quê? Um novo arquivo. Eu não preciso dessa tela toda vez. Se você não quiser ver essa tela de boas-vindas toda vez que você abre o programa, você pode vir aqui e falar para não mostrar toda vez. Né? Show every time. Mas tem gente que gosta de ter esses acessos aqui, ó, que são o quê? Os padrões de arquivo. Né? Então tem gente que gosta de ter isso aqui, eu quero criar um arquivo num formato pré-definido. Eu vou fazer na brutalidade aqui, eu vou tirar esse show every time, então toda vez que eu abrir esse programa eu vou estar na interface do software, tá? E eu vou pedir um novo documento, porque em teoria é a primeira vez na vida que eu estou abrindo esse software, então eu não tenho documentos para abrir, né? É verdade? Não, é mentira, é lógico que eu já trabalhei com esse programa e eu tenho 1 milhão de arquivos feitos nele. Mas vamos fingir, vamos imaginar que essa é a primeira vez que eu estou abrindo ele e que eu preciso criar um novo documento, tá? Então, vou pedir aqui um novo documento e antes de eu clicar, deixa eu perguntar para a minha turma querida, vocês estão acompanhando até agora? Tá tranquilo? Né? Para quem chegou depois, está gravando, tem como pegar e rever o que eu falei até agora, tá? E quem está vendo já isso gravado, é a vida, né? Aula ao vivo e eu falando coisa que não faz o menor sentido. Mas vamos embora. Novo documento. Senhor Jesus Cristo, apareceu 1000 coisas aqui. 1000 coisas aconteceram, 1000 coisas apareceram, né? 1000 botões, tem botão para todo lado. Isso é um cockpit de avião. Como a minha resolução aqui da tela está muito pequenininha, nem cabe todos os ícones que tem aqui, ó. Mas vamos um pedacinho de cada vez. Essa é a aula de interface, então a gente vai passar por cada bloco de interface para a gente ver do que se tratam essas coisas, tá? Então aqui, ó, no topo do meu software, vocês vão ver que é muito comum um software em PC ter essa fileira de comandos em texto, tá? Isso aqui a gente vai chamar de menu em cascata. Porque quando a gente abre aqui, ó, vai vir uma série de outros menus, e se você entrar nos espaços de setinha, ele vai descendo, mostrando mais opções. Então a gente vai ter aqui, ó, uma lista de menus em cascata, tá? O primeiro menu que a gente tem, então vamos começar do canto superior esquerdo, do mesmo jeito que a gente lê uma página de texto, a gente começa lendo do canto superior esquerdo, a primeira parte, né? O meu software está em inglês, recomendo que se use em inglês também, porque as traduções de software em português, às vezes elas variam demais, e em inglês, geralmente os termos são mais uniformes, tá? Então vamos lá, aqui em arquivo, né, file, eu vou ter como pedir um novo arquivo baseado em um modelo pré-definido, que é um template. Eu posso pedir para abrir um arquivo que eu já tenha criado, trabalhado, ou seja, algo que já salvei em algum momento. Eu posso pedir para ele abrir meus arquivos recentes. Como eu não fiz nada ainda, não tem nenhum arquivo recente. Eu posso pedir para salvar o documento que eu estou fazendo nele agora. Então, se eu gostei do que eu fiz e quero usar depois, né, estou terminando uma sessão de trabalho, posso salvar. Então, tem 3 blocos de salvar, que é o salvar que vai
criar o arquivo, mas se o arquivo está criado, ele vai salvar por cima, então ele vai sobrescrever. O Save As, que vai me dar a possibilidade de criar um novo nome, um novo arquivo, um novo formato, né? E o salvar uma cópia, que vai fazer um clone numerado, né? Uma sequência do que eu estou fazendo. Eu também tenho como salvar um template, ou seja, eu posso falar que o arquivo que eu criei é um modelo pré-definido que eu posso utilizar depois. Tá? A gente tem como reverter o documento para a última versão salva, importar conteúdo, então eu posso importar coisas para dentro desse programa, eu posso exportar o que eu estou fazendo para outro programa. Né? Então, quando a gente fala importar, fiz uma coisa, sei lá, no GIMP, quero trazer para dentro do Inkscape, isso é importar. Fiz uma coisa no Inkscape, quero levar para o GIMP, isso é exportar. Eu vou fazer no formato que o software lê. Tá? Tem como imprimir aqui, tem como limpar os documentos que a gente tem aqui, tem como lidar com as propriedades do documento. Né? Então, tem todas as opções. Eu posso fechar o arquivo e eu posso sair do software. Então, isso aqui é um exemplo de como é que a gente estuda software no comecinho. A gente lê as coisas. A gente lê ela. A gente lê manual também, a gente vai atrás disso. Mas vamos lá. Esse primeiro menu é muito comum ser o primeiro menu no canto superior esquerdo. A gente ter o quê? A lista de ações relacionadas ao arquivo que você está criando. Né? Se você vai criar um arquivo de imagem, né, que vai virar provavelmente na sua pastinha, né, vai virar um arquivinho aqui, né, na sua lista de pastas. No meu caso, vai ser provavelmente uma imagem que eu vou criar. Então, para criar esse arquivo, eu preciso ter acesso a esse menu de arquivo aqui. Tá? Na sequência, a gente vai ter os menus de edição. Eu não vou ler todos de todos, mas vocês entenderam a lógica. Né? Se você quer conhecer o software, eu recomendo que vocês deem uma lida em todos os comandos. Eu não vou fazer isso, porque senão a aula já são 100 minutos de aula, vai virar 200 minutos se eu for ler cada uma dessas entradas. Eu acho que vocês conseguem imaginar por quê. É meio grande, né? Então não precisa ler tudo, mas eu recomendo que vocês depois façam uma leitura de cada um desses menus para ver o que tem de opção. Né? Aqui, no caso da edição, a gente vai ter alguns comandos que são muito úteis. Né? A gente tem esses dois comandos que são bem importantes, que é o desfazer e o refazer. Toda vez que você comete um erro na sua produção, você pode voltar atrás. Muito útil. Fez uma coisa, não gostou, você pode desfazer. Desfez, arrependeu, quer refazer, você tem um comando que repete a operação. E você não precisa fazer do zero. Muito útil. Né? Vamos fazer um exemplo disso aqui? Desenhei um quadrado. Droga, não queria ter feito um quadrado. Vamos lá, editar, desfazer. Né? E aí, pensando bem, eu queria o quadrado sim. Editar, refazer. Então ele tem isso. E a gente faz isso, muito uso de atalho também. Então aqui a gente já vai começar a ver, né? Isso acontece aqui também, né? Mas aqui eu tenho que falar isso porque eu vou fazer isso instantaneamente sem pensar. Então é bom eu avisar antes que eu comece a fazer e pareça bruxaria para quem está vendo. Deixa eu comentar. Eu uso muito esse atalho de teclado aqui, ó, Ctrl Z. Então, se eu fiz aqui e eu não gostei, se eu segurar o Ctrl e apertar o Z, ele vai disparar essa ação. Ou seja, é um atalho para esse comando. Várias coisas aqui têm um atalho do lado, tá vendo? Então existe um atalho para muita coisa. Nem todas as coisas vão ter um atalho, né? Nem todas elas vão ter um atalho, mas muitas delas vão ter um atalho. Ó. Então, um atalho para salvar, muito útil. Você fez uma alteração, ela é importante e você quer ter certeza que aquilo está conservado, preservado, antes de fazer a próxima alteração dramática, a gente tem um atalho para salvar, para você não ter que vir aqui, clicar em arquivo, clicar em save. Então a gente tem atalhos para isso. Esse atalho aqui, ó, Ctrl Z, ele é vida e ele é comum na maioria dos softwares. Toda vez que você faz uma ação e desgosta dessa ação, você tem como desfazer ela. Tá? Mas aqui na edição a gente vai ter essas coisas. Fazer, refazer. Ações como copiar e colar. Então você fez uma coisa, gostou, quer fazer uma cópia dela, fez um desenho elaborado. Vamos imaginar que você está fazendo um telhado colonial. Aí você desenhou uma telha.
Você não tem que desenhar a segunda telha, a terceira telha, a quarta telha. Você pode copiar e colar a telha, né? Você pode duplicar a telha, né? Você pode clonar também, mas você pode, inclusive, criar clones repetitivos. Então, quer dizer que você não precisa necessariamente desenhar uma coisa de novo. E isso é muito útil. Se você já tem um obstáculo enorme, que é aprender a desenhar, né, ainda tem que entregar os trabalhos de faculdade, ainda tem que entregar eles com volume, com quantidade. Isso vai acelerar a sua vida, com certeza. Tá? Tem como apagar as coisas também. Então, tem como você criar uma coisa, quer tirá-la da cena, não tem como apagar. Tem essas opções de seleção. Né? Então, se eu quero fazer, se eu tenho vários objetos aqui, né, na minha cena, né, existem opções para eu selecionar todos os objetos ao mesmo tempo, né? E aí eu consigo editar todos ao mesmo tempo, porque estão todos selecionados. Eu também tenho como tirar a seleção de todo mundo, caso eu não queira interferir mais neles todos, né? Tem algumas opções de seleção. Ah, selecionei uma coisa, mas eu quero, na verdade, todo mundo menos ele. Tem como inverter a seleção. E aí está todo mundo, menos o meu querido objeto isolado. Né? Então, a gente tem essas opções de seleção. Então, a gente tem como duplicar os conteúdos, né? Adicionar os conteúdos que existem, tem como remover os conteúdos que existem, né? Tem como selecionar também. Né? A gente vai ter também algumas outras opções mais avançadas aqui, não vou entrar nelas, mas a gente pode editar um arquivo em níveis muito profundos. Né? Também, aqui na parte de edição, a gente vai ter as preferências do programa. Então, se você descobriu que tem algo no software que não está funcionando do jeito que você gostaria, provavelmente existe uma preferência para você ajustar esse comportamento. Tem um atalho que você precisa que não foi configurado, você pode ir lá e editar os atalhos. Né? Você não gostou da interface escura, ou não gostou das cores, tem como mudar as cores. Então, existe um conjunto de preferências do software que você pode editar também. Tudo isso vai estar dentro de edição. Deu para entender esses dois menus? Tá tranquilo? Você vai passar por todos, Daniel? Vou passar por todos, tenham calma. Mas eu não vou ler 100% de todos. A ideia é que eu vá indo mais rápido a cada menu. Tá? Então vamos lá. View. Tudo que tem a ver com a minha visualização do meu trabalho. Então, um exemplo de visualização é o zoom. Eu posso aproximar ou afastar do meu desenho. Eu posso também ver o tamanho real do meu desenho, né? Um por um. Né? Então aqui, ó, vamos lá. Zoom in é aproximar, zoom out é afastar, e aqui, ó, ele tem um atalho mais e menos. Então, se eu for apertando menos e mais, eu estou afastando e aproximando. Bastante útil poder aproximar e afastar meu desenho. Se eu quero fazer um detalhe, nada mais justo do que eu aproximar, né, desse detalhe. Então, também tem como eu rotacionar a minha visualização, né? Eu posso, tipo, deixar a minha visualização meio torta, né? Isso é útil quando a gente está usando coisas como a mesa de desenho, né? Que é onde às vezes você tem um ângulo que você traça melhor, então você pode torcer a tela para poder fazer o traço na direção que você quer. Então existe um ajuste de visualização aqui. Aqui também tem como você falar para o software mostrar, às vezes, só o outline do seu desenho, não mostrar o acabamento dele. Quando você tem projetos muito pesados, por exemplo, é útil você reduzir o número de filtros, por exemplo, que vão ser vistos. Também quando você quer acessar a seleção de coisas que estão obstruídas, então você fala assim, não, mostra só o outline, porque aí você vai poder clicar na linha do que está por trás. Então é super útil. Tá? Então existe coisas como raio-x, visualização em cor de cinzas, tem como esconder as interfaces, né? Então, isso tem a ver com a visualização. Então, todas as interfaces aqui, ó, tem como mostrar e esconder. Eu vou esconder as réguas, por exemplo. Então, as réguas que estavam aqui ao redor, né, elas foram
escondidas, agora elas foram exibidas. Então tem como você esconder, minha interface eu não vou usar régua. Então tem como esconder isso. Então, eu não quero usar essa barra de ferramenta, tem como esconder essa barra de ferramenta. Tá? Então, a gente ainda vai ter opções de tela cheia, duplicar a janela, né? Tem como navegar em visualização, mas tudo tem a ver com a visão do software e a visão do documento vai estar em view. Certo? De novo, eu vou acelerando agora, tá? Para eu não ter que ler todos os textinhos. Né? Mas se você tiver com alguma luta, tipo assim, nossa, eu não estou enxergando bem meu projeto, não estou conseguindo enxergar isso, a gente tem essas opções. Aqui, a gente vai ter os comandos relacionados às camadas. Eu posso ter uma lista de camadas de organização. Eu posso colocar, por exemplo, todos os quadradinhos pretos numa camada. Eu posso ter, para cada camada, eu posso inclusive batizar aqui, vamos chamar de quadrados. Eu posso criar uma camada nova que vai ser círculos. E aí eu vou colocar meus círculos aqui. Então é uma gestão de organização muito boa, né? Então eu posso ter uma camada de quadrado, uma camada de círculos. Então essa é uma forma de organizar o meu projeto. Layers e objetos são as coisas que eu estou vendo aqui. Então eu tenho um menu que vai lidar com esses layers. Então ele vai trazer para mim essa janelinha de diálogo. Então se eu não tiver... Vamos fechar todo mundo aqui. Fechei, estraguei o software. Oh, não. Vou ter que baixar e instalar de novo, estraguei. Não, calma. Eu só fechei essas janelas. Aqui, ó, layer e objetos. Se eu clicar, vai aparecer aqui a minha janela de layers. Tá? E eu consigo organizar meu projeto com essas camadas. Muito útil. Muito útil. Salva uma vida danada você poder organizar as informações. Ainda mais que eu desenhei aqui essa meia dúzia de coisinha aqui, ó. Olha quantos objetos ele já criou aqui. Né? Então, muito bom. E aqui a gente consegue, né, tipo assim, criar novos layers, renomear os layers, mostrar e esconder o layer que está selecionado, trancar o layer. Eu também consigo fazer isso aqui, tá? Eu também consigo fazer isso aqui. Eu consigo vir aqui, trancar o layer, esconder o layer, né? Mudar a opacidade do layer. Então, eu tenho todas as opções aqui, né? Eu consigo também trocar a posição dos layers, né? Mover um para cima, mover um para baixo. Então, eu consigo mudar a ordem deles, né? Consigo fazer isso por aqui também? Consigo. Consigo vir aqui, clicar e arrastar e mover a ordem e falar qual layer está por cima, qual layer está por baixo. Né? Eu consigo organizar, mas eu tenho atalhos aqui de layer. Consigo duplicar um layer, quero fazer um layer idêntico ao layer atual. Tem aqui, ó, duplicar o layer atual. Consigo apagar o layer inteiro? Consegue apagar o layer inteiro. Quer uma ação específica de layer? Vai estar no menu do layer. Diga. Aqui não tem nenhum atalho. Ó. Então, aqui não está indicando nenhum. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Duplicate, não tem nenhum atalho aqui. Quer criar um? Vai lá em... Pois é, mas vamos lá. Aqui, ó, essa é uma pergunta boa. Ele falou, tem um atalho para esse duplicate layer? Para esse duplicate layer não tem um atalho aqui. Você pode configurar o seu se você viu que está usando isso sempre. Já no duplicate, né, que está aqui, ó, que é um duplicate da seleção, ele já tem uma opção de duplicar. São coisas diferentes, então a gente vai descobrir se tem um atalho aqui ou não. Mas existe como acessar pelo teclado. Quando você segura Alt no teclado, ele vai destacar a letra, uma letra aqui da palavra. Então se eu apertar Alt L, eu acessei o menu de layer. Se eu segurar Alt e U, eu vou duplicar o layer. Então, mesmo que eu não tenha um atalho configurado, eu tenho como acessar, né, usando esses recursos, né, do teclado. Então, algum jeito vai ter. Mas, né,
a gente pode clicar com o botão direito aqui e dar um duplicate, né, pelo atalho também. Então, existe mais de um jeito de fazer tudo sempre, tá? Mas é isso, é porque a gente não tem um comando específico de duplicate current layers, eu vou ter o duplicate da seleção. Se a minha seleção for o layer, né, ele vai duplicar o layer mesmo assim. Então, vai existir um atalho do duplicate geral. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o layer. O layer é o conjunto maior que eu tenho, né? Então, quando eu tenho vários objetos organizados aqui, né, num bloco, né, vamos jogar todo mundo para cá, né? Então, eu fiz dois conjuntos aqui, cada um dos conjuntos é um layer. Esse é o meu conjunto maior. Se eu entrar dentro de um layer, o que eu tenho? Eu tenho vários objetos. Cada um desses camaradas aqui é um objeto. Então, eu vou ter um menu específico de objeto. Então, ele vai me dar o controle de como que eu quero o preenchimento e o contorno desse objeto. Né? Então, posso clicar aqui e falar, eu quero... Deixa eu ver, talvez um laranja aqui. Então, posso falar, eu quero essa bolinha aqui amarela, né? Vou pôr ela bem saturadona assim. E eu quero que ela tenha uma linha, né? E eu quero essa linha bem grossa. Ou seja, uma vez que eu criei um objeto, eu vou ter uma janela de configuração, né, um diálogo de configuração desse objeto. Ou seja, o objeto selecionado vai aparecer aqui as opções dele. Toda vez que eu selecionar um objeto, vai aparecer aqui. Eu estou selecionando o objeto simplesmente clicando nele, tá? E toda vez que eu alterar o objeto selecionado aqui, né, ele vai modificar aqui na cena, né? Então a gente tem esse controle do objeto. Vai ter bastante controle de objeto? Vai, né? Então assim, tem muitas opções. Eventualmente a gente chega nelas. Eu não quero ler todas, né? Eventualmente a gente vai chegar nos problemas que me levam a esse menu. Eu não vou criar todos os problemas hoje. Mas alguns exemplos, né? Então eu tenho aqui as opções de preenchimento e contorno, que são muito úteis. Eu também vou ter as propriedades desses objetos, tem como eu fazer dentro do layer, tem como eu agrupar os objetos, falar que vários objetos fazem parte de um subgrupo, né? E aí eles vão ser modificados simultaneamente. Tem como também separar esses grupos. Tem como falar qual que é a ordem que eles estão ali, quem está por cima, quem está por baixo. Então eu consigo subir e descer eles por aqui, né? Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Esse cara que está por cima, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esse cara que está por cima, né? Eu tenho aqui, ó, como colocar ele por baixo. Então tem como mudar a ordem dele, né? Tem como mudar a ordem também aqui, ó. Tá? Então é basicamente isso que eu estou fazendo. Estou mudando a ordem dele na pilha aqui, quem está por cima e quem está por baixo. Tá? Então eu consigo fazer isso pelo atalho, né? Eu consigo flipar ele, rotacionar o objeto, né? Então, flipar é muito útil. Flipar é muito útil, que é você fazer o invertido do objeto. Só que meus objetos aqui são simétricos, então não vai ter tanta graça. Mas é muito útil. Você fez o objeto olhando para a direita, mas você precisava dele olhando para a esquerda. Você tem como fazer esse espelhamento, né? Então, tem esse comando aqui, né? Esses comandos todos. E se eu entrar mais a fundo no objeto, caiu um lenço, gente, fica tranquilo. Se eu entrar mais a fundo no objeto, o que eu vou ter? Eu vou ter os elementos que constroem esse objeto. Né? Então eu estou vendo, aqui é a informação mais geral, aqui é uma informação intermediária, essa é a informação mais detalhada, que é o caminho que faz o objeto. Né? Então aqui eu vou estar lidando com o quê? Com os pontos que compõem o objeto. Então, meu objeto ele vai ter pontos de edição. E quem controla esses pontos de edição é esse conjunto aqui, ó, que é o conjunto de path. Né?
Então tem um menu que está falando diretamente desses aspectos aqui internos do meu objeto, né? Então eu tenho esse conjunto aqui, né? Eu posso converter, inclusive, objetos para ter esse acesso aqui, né? Então tem objetos que vão vir sem acesso a esses pontos e eu posso converter para ter acesso, tá? Mas isso aqui vai me dar bastante liberdade para movimentar aqui, certo? Eu vou ter um menu para texto. A gente não está usando texto ainda, mas eventualmente a gente vai chegar lá. Então vai ter um menu para, você quer um texto na sua arte? Tá, então você vai ter uma ferramenta de texto, você vai escrever um texto, e você vai ter o quê? Um menu que vai configurar esse texto. Escolher a fonte, né? Escolher o tamanho da fonte, escolher o acabamento da fonte, tá? Além disso, eu vou ter filtros, né? Ou seja, eu consigo fazer a pós-produção, né, de um desenho, né? Então eu consigo colocar efeitos visuais no meu vetor, tá? Eu tenho extensões. Extensões são automações, né? Então deixa eu pegar um exemplo de automação que eu uso bastante, Replace Color, que é, eu fiz a arte toda para o supermercado super nosso que tem uma cor meio avermelhada. E eu quero reaproveitar o mesmo carrinho de compra, só que agora para o Carrefour. E eu quero trocar tudo que era vermelho para azul, para que não faça conflito com a marca. Eu vou lá e dou um replace color em tudo que é azul para poder combinar. Mas, pessoal, você está dando um exemplo muito específico. Você já fez algo assim? Bom, coisas para a gente conversar depois. Mas sim, um exemplo que eu posso citar, que eu faço todo semestre, a arte de divulgação dos seminários do curso de jogos, eu troco a cor dessa arte todo semestre. Eu vou lá e falo, troca a cor para mim. Troca tudo que é vermelho para verde. Esse semestre as cores vão ser verdes. E eu não tenho que ficar em cada objeto e trocando de cor. Isso são automações. É o que a gente vai chamar de extensões, porque alguém montou essa extensão, criou essa programação adicional no software. E extensão, você pode conseguir instalar mais extensões. Ou seja, você consegue expandir o software, e é por isso que chama extensão. Ele estende a ação do software, né? Então ele fica mais poderoso. E aqui no final eu tenho o Help. Tem o manual do Inkscape. Ele vai te levar para a página do manual, que é realmente o livrão de tudo que tem escrito sobre, né? Vai ter também tutoriais. Quem diria? Né? O próprio software quer que você aprenda a usar o software, é incrível. Né? Então tem isso aqui. Né? Tem os atalhos. Alguém perguntou dos atalhos. Então existe, né, os atalhos aqui. O que mudou na versão atual? E também, porque é um software open source, eles vão ter sempre espaço de doação. Né? E sobre essa versão do Inkscape. Né? Então a versão que eu estou aqui, os autores, as traduções, a licença. Né? Então, a gente tem esses menus aqui. Tranquilo? Maravilha? Então, vamos lá. Se a gente for descer aqui, ó, a gente vai ter uma lista de atalhos relacionados à minha ferramenta. Tá? Então, nessa barra lateral aqui, ó, eu tenho as minhas ferramentas de desenho. Tá? Algumas ferramentas de navegação também, então tem minhas ferramentas de desenho aqui. E toda vez que eu selecionar uma ferramenta, eu vou ter atalhos dessa ferramenta aqui. Ó. Troquei de ferramenta, vai trocar aqui quais são as opções dessa ferramenta. Né? Troquei aqui, ó, as opções de ferramenta. Aqui no caso é uma esfera, né? Um círculo. Né? Então aqui, ó, eu posso mudar o raio disso, eu posso mudar onde ela começa, onde ela termina. Né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer manualmente aqui. Então, eu posso mudar o start e o end dela para poder mudar o formato, né, da coisa. Então, vai ter, assim, mesma coisa, se eu pegar uma ferramenta de desenho em espiral, vai ter aqui, ó, o número de voltas que está dando. Né, eu consigo configurar, né, um objeto através
dessas opções, né? E aqui vai ter, inclusive, coisas que eu já citei, né? Então, por exemplo, tem como girar e espelhar um objeto por aqui, ó. Então, aquelas opções de objeto que estão com o íconezinho aqui, ó, tem um atalho desse lado, né? E aqui tem os íconezinhos, ó. Eu vou encontrar esses ícones aqui também, ó. É a mesma operação, só que um pouco mais rápido de chegar nela, né? Eu vou lá e clico no botão. Eu não preciso ficar decorando o atalho de todo mundo. Nem tudo vai ter um atalho configurado, mas aqui a gente vai ter um espaço né, de ação aqui que eu posso trabalhar, certo? Então aqui são as opções da minha ferramenta, aqui são as ferramentas, certo? Aqui, ó, essa barra, vou passar para o outro lado, eu vou pelas margens primeiro. Essa barra aqui, ó, ela vai ser uma série de outros atalhos. Que atalhos são esses? Criar arquivo novo, abrir um arquivo, salvar um documento, imprimir um documento, importar um documento. Os mesmos comandos que tem aqui, os mesmos comandos que tem aqui. São atalhos de comando. Aqui o atalho do desfazer e do refazer. Isso é bom para quem está usando uma tela de touch, por exemplo, né? Vai lá, não tem o teclado, né? Esse computador que eu estou usando mesmo, ele tem essa questão. Ele dobra e vira uma tablet. Então eu fico sem acesso ao teclado. Mas porque tem esses botõezinhos, eu consigo ir lá com a minha canetinha e acionar esses atalhos. Bastante útil, né? Então a gente vai ter aqui, ó, vários atalhos aqui. Minha tela é pequenininha, então não cabe todo mundo. Então essa seta aqui me mostra os que não estão cabendo na minha tela, né? Então isso aí vai me ajudar um pouco. Tranquilo? Então, parou o mouse em cima, ele vai te dar a dica. Parou o mouse em cima, ele te dá a dica. Mesma coisa aqui, ó, separar o mouse em cima, ele fala qual que é esse comando. Parou o mouse em cima, ele te fala qual é o comando. As ferramentas, mesma coisa. Parou o mouse em cima, ele te fala qual a ferramenta, tá? E aqui embaixo, eu vou ter o atalho de configuração de cor e preenchimento, né? De linha e preenchimento. Então aqui, ó, se eu selecionei um objeto e selecionei a cor aqui, ele está preenchendo com essa cor. Vamos pegar aqui, ó. Eu consigo também definir a cor da linha usando a tecla Shift. Se eu estiver segurando o Shift, eu vou estar escolhendo a cor da linha. Então vamos pegar esse objeto aqui, ó. Segurando o Shift, é a cor da linha, né? Se eu soltar, é a cor do preenchimento. Tá? Então, só segurar o Shift. O Shift é uma setinha vazada para cima, que fica geralmente à esquerda do teclado. Eu não tenho uma imagem de teclado, eu acho, aqui para mostrar para vocês. É uma aula ao vivo, pessoas. Então, as pessoas têm um teclado na frente delas. Tá? Mas, eu quero acreditar que todo mundo sabe que é Shift. Eu quero muito acreditar que todo mundo sabe que é Shift. Se não souber, procure pela tecla Shift. Né? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Tá? Inclusive aqui, ó, quando eu paro o mouse aqui, ó, no rodapé, esse rodapé aqui, ó, ele está me dando essas informações do objeto também, ó, né? Então, se eu parar aqui, ó, ele vai falar qual que é a cor, né? Vamos parar aqui no canto. Ele fala, ó, qual cor que meu mouse está apontando para ela? É a cor que tem esse código, F4, D7, D7. E ele está falando que eu posso clicar para preenchimento e apertar o Shift Click para ajustar o contorno. Isso está no rodapé, a dica do que eu acabei de falar. Então, Daniel, você está só lendo o software na nossa frente? Exatamente. Eu estou só lendo o software. Quer dizer que se eu ler o software, talvez eu ache as coisas? Exatamente. Se você lê o software, talvez você encontre as coisas. Não se intimide. Leia o software. Ele pode parecer incrível, mas ele foi feito para que você use e você encontre as coisas. Tá? Então, vamos lá. Deu para entender
o grosso da interface até agora, gente? Eu dei uma voltinha, né? Menu de cascata, opções de ferramentas, ferramentas, seletor de cores e atalhos diversos de contexto, né? Copiar, colar, né? Salvar, abrir, né? Há vários atalhos de documentos. Em View, você tem como esconder, né? Tipo, por exemplo, se eu posso esconder os comandos é essa barra, que são exatamente os comandos que estão aqui em cima, né? Então, vamos mostrar de novo. Comandos. Né? Então, se você quiser ter certeza, toolbox, esconde a minha barra de ferramenta, view, show, hide, toolbox. Então, tem como você aprender isso aqui, tá? Na parte de dentro aqui da minha interface, antes de chegar no desenho, eu tenho as réguas, tá? As réguas, elas vão servir para a gente poder realmente medir e alinhar as coisas. Então, eu posso clicar e arrastar aqui, que eu consigo puxar uma régua, né? E eu posso usar essas réguas para poder me ajudar a alinhar os elementos, tá? E, eventualmente, a gente vai ver que tem como fazer aderência, as coisas grudarem nessa régua, tá? Então, existe função para que você monte a régua do seu documento e fazer as coisas aderirem aqui, tá? Então, se eu não quiser mais, eu posso pegar uma dessas linhas aqui e jogar ela fora do documento. Né? Se eu voltar com ela para a régua, ela some. Né? Se você puxa da régua para o documento, ela aparece. Se você pega do documento para a régua, ela some. Tá? Então você consegue sumir com a régua. E aqui no meio, a gente tem o nosso documento. Né? Eu acho que dá para entender que isso aqui é a minha página e isso aqui está tudo fora da página. O que vai acontecer se eu mandar imprimir? Vai sair tudo branco. Não tem nada dentro da página. Então, se você quer que algo apareça na sua impressão, que algo, né, exista no seu conteúdo, você tem que colocar aqui dentro. Mas é útil ter coisas do lado de fora do documento? Útil pra caramba. É muito útil você ter as versões das coisas do tipo, ah, não, eu quero isso aqui, mas não quero imprimir nessa versão, quero imprimir nessa versão. Muito comum. Você fala, não, não. Né, deixa eu... Esse detalhe eu não quero nessa versão. Mas o Inkscape também ele tem acesso a páginas. Então eu posso ter várias páginas e ter uma versão de cada coisa numa página separada. Ou então eu posso ter organizado em layers. Eu posso ter uma layer montada com cada versão das coisas. Só é meio leve você ter as coisas, tipo, você tem uma página só e os objetos que você quer ou não quer, tipo, entrando e saindo. É meio útil ter isso desse jeito. Né? É muito comum a gente ter esse tipo de situação onde você está fazendo a sua concepção usando o espaço total e definindo o que vai para o projeto final, colocando para dentro da página. Tá? Então, esse aqui é um canvas bem comprido, cabe bastante coisa aqui. Né? Então, dá para explorar bastante. Certo? Tranquilo? Tranquilo? Tem uma pergunta? Tem. Tem, com certeza. Você vai ver que se você tem dois desenhos que você quer que virem um desenho só, então você está querendo pegar o caminho e unificar o caminho. Você pode inclusive fazer a diferença entre eles, a interseção, a exclusão, a divisão, o corte, o combine, o break apart, tudo isso está na família do que você perguntou. Ou seja, se eu ver aqui, ó, agora os dois objetos viraram um objeto só. Né? Então, tem sim, tem como combinar. E isso tem a ver com o caminho, né? Então vai estar aqui. Se eu quero só que eles caminhem junto, aí já não é mais união, aí seria agrupamento. Tá? Inclusive tem como quebrar objetos também, separar em partes. Tá? Então, tinha uma outra pergunta, Henrique, você tinha uma pergunta? Nossa, Henrique, eu tô quase pedindo pra você sentar mais perto de mim nas aulas, porque você senta longe.
E você fala baixinho, é tão difícil te ouvir daqui desse canto da sala. E tem um eco nessa sala que ele não ajuda a sua voz. Desculpa. Vamos lá, de novo. Não, a gente vai usar essa ferramenta. Essa é a ferramenta que a gente vai usar. Eu peço que vocês não usem outras. Porque se vocês usarem outras, eu vou ter que saber qual que é, vou ter que instalar e vou ter que usar ela para corrigir. Então a gente vai concentrar nessa ferramenta, no primeiro módulo, e no segundo módulo a gente vai acrescentar uma segunda ferramenta. A gente vai ficar com essas duas. E é padronizado, tá, gente? Todo mundo usando a mesma ferramenta, por favor. Senão, correção de trabalho vira uma loucura para mim. Todo mundo tem que usar a mesma ferramenta para saber que os arquivos vão vir padronizados, que eu vou poder abrir em casa e eu vou corrigir sem quebrar nada, tá? Então, todo mundo alinhado com a mesma ferramenta. Essa ferramenta que eu estou apresentando é o que a gente vai usar para fazer tudo que é vetorial e depois a gente deve usar o GIMP para poder fazer os tratamentos de imagem raster e pintura, tá? Então, quanto à versão, eu estou usando a versão mais recente aqui. Se vocês usarem a que está no laboratório, se usar a versão mais recente, não dá erro, não, pode ficar tranquilo. Isso aí não dá problema não. Né? O vetor é bem estável, não deve dar nada errado. Fazer entre versões assim não, tá? Então vamos lá. Quais são as minhas ferramentas de desenho? Quais são as minhas ferramentas de desenho? Lembrando que a aula de hoje é interface, que é o que eu falei até agora, e ferramentas de desenho. Vamos lá. A primeira ferramenta que eu tenho aqui, ó, a primeira da lista, é um seletor. Quando eu estou com esses objetos aqui em cena, para eu poder pegar esse objeto, eu uso o seletor. Então, eu clico no objeto para selecionar ele. É o que essa ferramenta faz? É a primeira coisa que essa ferramenta faz. Essa ferramenta também vai ser utilizada para a gente mover os objetos, para a gente mudar o tamanho dos objetos e para a gente rotacionar os objetos. Então, essa ferramenta, ela faz movimentação, rotação, escala, tá? Ela faz também essa deformação aqui, ó. Então, deixa eu fazer isso com outro objeto. Vamos pegar esse outro objeto aqui, ó. Quando você clica no objeto, você selecionou e ele vai ter essas setinhas aqui, ó. Vai ter essas setinhas, que são setinhas de mudar o tamanho. Se eu fizer aqui, ó, eu estou mudando o tamanho na direção da setinha, ó. Se eu vier aqui para dentro do objeto, ó, aparece dentro do meu cursor uma cruzinha, né? Uma setinha apontando para os quatro lados. Aqui fora não aparece nada. Aqui dentro aparece uma setinha no formato de cruz. Vocês conseguem ver ela aparecendo? Então quer dizer que se eu clicar aqui, eu estou movendo. Ó. E quando ela está ativa, ela fica branquinha. Ó. Se eu clicar aqui fora, eu estou desselecionando. Eu estou tirando a minha seleção. Se eu clicar aqui dentro, eu estou selecionando. Certo? Se eu clicar de novo, o objeto já está selecionado. Eu vou clicar de novo nele. Agora mudou as setinhas para esse formato aqui. Então, essa setinha agora ela vai deformar meu objeto. Essa setinha vai rotacionar meu objeto. Isso aqui vai me dar o ponto de âncora do meu objeto. Então, eu posso falar que meu objeto gira a partir do canto. Bem útil. Inacreditavelmente útil isso aqui. Você fala, ah, não, meu ponto de transformação é aqui. Né? Deu para entender? Essa é a ferramenta de seleção e transformação. Certo? Tranquilo? A próxima ferramenta é a de edição de formas. O que acontece?
Quando eu crio uma forma automatizada, ele vai ter o quê? Ele vai ter controles de edição dessa forma. Esses controles de edição da forma, eles só vão ser acessíveis por essa ferramenta aqui, ó. É a ferramenta que vai permitir essa edição. Ela vai chamar Node2, tá? E, dependendo da forma, ela vai me dar o acesso ao quê? Aos nós do vetor. Então, ela vai permitir que eu faça as transformações dos pontos individuais de cada desenho. Ela também permite que eu faça a transformação de múltiplas partes, mas vamos devagar, né? Vamos pensar só o que cada função faz aqui, né? Certo? Quando eu faço uma seleção múltipla assim, ó, clicando e arrastando, né? Essa seleção múltipla também ela vai existir aqui, tá, gente? Clicar e arrastar também vai funcionar. Então essas duas ferramentas aqui, ó, elas têm o mesmo comportamento de seleção. Elas são duas ferramentas separadas, mas elas têm o mesmo comportamento, que é clicar e arrastar, desenha uma caixa de seleção, tudo que estiver dentro da caixa é selecionado, né? E segurando o Shift, eu consigo adicionar elementos de seleção. Então, se eu estiver segurando o Shift e clicando nos objetos, eu estou somando itens na minha seleção. Se eu segurar Shift e clicar no objeto que já estava selecionado, ele desseleciona aquele objeto. Então, eu consigo fazer uma seleção múltipla de objetos com essa ferramenta. Com essa daqui, também vai existir essa seleção múltipla de pontos. Então, eu posso selecionar mais de um ponto para editar mais de um ponto ao mesmo tempo. Tanto clicando e arrastando, quanto usando o Shift. Né? Certo? A terceira ferramenta é a ferramenta de construção de forma. Ela vai servir para eu pegar formas separadas e fazer a combinação delas. Tem a ver com aquilo que o Felipe perguntou mais cedo, né? De eu falar, eu quero o quê? Eu quero juntar as formas, eu quero separar, eu quero cortar. Então, ela é uma ferramenta para eu poder fazer essas separações ou essas uniões, né? Então, eu consigo criar formas usando o Shape Builder, tá? Ele vai equivaler aos comandos que estão alinhados aqui dentro, de união, separação, né? Então, é possível unificar... Opa, passei da conta. Eu tô com o Shift, eu quero usar o Ctrl. Então, agora eu uni todas as três formas numa forma só, né? Então, se eu clicar e arrastar, eu estou juntando as três formas. Se eu usar o Shift, eu estou recortando. Então, o clique soma, né? O Shift clique subtrai. Então, você consegue, respondendo a sua pergunta de novo, você consegue construir as formas. Né? Basicamente, o que eu vou fazer é sobrepor as formas aqui, né? Vou selecionar as formas e vou ligar aqui o meu Shape Builder. Clicando no meu Shape Builder, ele vai me dar essa interface azulzinha quando eu estiver apontando para alguma coisa. Se eu clicar e arrastar, eu vou combinando. Se eu segurar o Shift, clicar e arrastar, eu estou subtraindo. Dá para fazer um negócio muito louco. Esse é o Shape Builder. Tá? Vocês vão praticar, vocês vão pegar a manha. Não vou ficar preocupando que... Eu também não acho que é feito para aprender em 5 minutos, não. Né? Tipo, eu falei, já entendeu, já está fazendo, já tem um desenho. Não, calma, pode praticar, pode errar, pode ficar confuso, tem todo o direito. Né? Deixa eu apagar todo mundo aqui. Gente, fiz mágica. Não pode fazer mágica, não. Tem que explicar o que fez. Eu cliquei e arrastei para poder fazer uma seleção em caixa.
para selecionar todas as formas. E na edição, a gente tem o delete, que é apagar coisas. Tá? Eu que uso computador há muito tempo, esqueço que eu tenho que falar essas coisas nas aulas do primeiro período. Então, vamos lá de novo. Né? Eu cliquei e arrastei. Eu cliquei e arrastei. Então, você clica e arrasta é quando você clica, mantém pressionado e puxa, né? Vai aparecer um retângulo na hora que você está fazendo isso. Ah, mas se eu quiser só segurar o Shift e clicar em todos? Pode também. Pode também. E se eu quiser apagar um de cada vez? Pode também. O resultado é o mesmo, não tem problema. Tá? Mas é porque agora eu vou falar das formas que a gente tem para desenhar. Ó. Então eu quero pegar uma forma de cada vez. Então aqui ó, eu tenho uma ferramenta de desenho retangular. Se eu clicar nela, eu vou ter, aqui já tem qual que é o preenchimento, qual que é o contorno, né? Então eu posso vir aqui e pedir o preenchimento e o contorno aqui, né? Se eu clicar e arrastar aqui, ó, cliquei, arrastei, eu estou desenhando o meu quadrado, né? O meu retângulo. Soltei. Ah, não gostei do tamanho, ou então não fiz certinho, vamos pôr 111 por 111. Agora está quadrado perfeito. Ah, mas eu queria que ele fosse, na verdade, retangular. 222 por 111. Então, você pode entrar com os valores aqui, tá? Você pode editar o tamanho desse quadrado usando esses dois ícones aqui, ó. Essas duas extremidades aqui, ó, elas controlam o formato do meu quadrado. Certo? Vocês conseguem ver? E essa bolinha aqui, ela é interessante. Essa bolinha vai arredondar o meu quadrado. Se eu clicar e arrastar ela, eu consigo arredondar o meu quadrado. Então eu vou ter esses valores aqui, ó. Esses dois valores, Rx aqui, ó, e Ry, é o valor de arredondamento do meu quadrado. Eu posso arredondar até ele virar um círculo? Pode. Não tem problema. Mas a gente vai ter ferramenta de fazer círculo, então talvez você não precise fazer isso assim. Mas isso é muito bom. Tem muita pecinha de jogo que a gente vai fazer que a gente não quer que seja um quadrado duro, com as pontas afiadas. Você quer que a coisa pareça mais fofinha, né, para a pessoa pegar e não machucar os dedinhos. Então, talvez você queira uma coisa arredondada. Então, você tem aqui ó, o controle. Ah, mas não estou gostando disso aqui. A gente tem como resetar aqui, ó, nesse ícone do canto, como resetar para ele voltar a ser um quadrado rígido. Ou você pode zerar os valores também. Tá? Deixa eu fazer um quadrado de 110 por 110 e com um raio de 10 por 10. Aí, ó. Botãozinho da Apple. Então vamos lá. Deu para entender o quadrado? Então vamos apagar o quadrado. Você cumpriu sua missão na Terra, quadrado, tchau. Vamos fazer um círculo. Vamos fazer um círculo. O círculo, não, se você estiver clicando na arrastando e faz o círculo, lembrando que Shift e Ctrl vão ajudar você a fazer os valores arredondados. Então você não precisa necessariamente vir aqui. Você pode, na hora de criar, segurar o Ctrl, segurar o Shift, que ele vai te dar valores arredondados ou deformações próprias. Mas eu posso vir aqui também e falar, eu quero 70 por 70. Ou eu quero, na verdade, elíptico, né? Eu posso puxar por aqui também, ó. Mesma interface, ó. Os quadradinhos aqui, ó, controlam o meu shape. Né? E aí, ele vai ter nessa bolinha aqui a possibilidade de eu fazer a abertura desse quadradinho aqui, ou uma forma cortada, né? Um semicírculo. Tá? Se eu estiver puxando para dentro do meu círculo, eu estou fazendo um semicírculo. Se eu estiver puxando por fora, eu estou fazendo esse formato de pizza de gráfico. Tá? Então, a posição do meu cursor aqui, ó,
vai definir se eu estou fazendo formato de pizza ou se eu estou fazendo semicírculo. Tá? É só pensar, estou dentro da minha área ou estou fora? Fora, dentro, dentro, fora. Parece programa infantil, né? Aqueles ratimbum assim. Fora, dentro, fora, dentro. Ah, mas você fez e não era nada disso que eu queria. Você tem como voltar à forma circular aqui, ó. Então existe como retornar à forma circular aqui. E tem também como você falar assim, ah, eu queria outra forma. E eu quero ela com preenchimento também. Eu queria que ela tivesse a linha, né? Então, aqui, ó, esses ícones, eles vão te ajudar. Agradeça os ícones. Gente, todo mundo tirando um momento agora para agradecer os ícones. Formato de pizza. Fração de elipse. Fração de elipse com linha. Você girar? É só clicar e arrastar. Você quer girar o si. Tá, lembra que isso é outra ferramenta. Tá? Isso é outra ferramenta. Se eu quiser girar, vamos supor que eu fiz isso aqui, mas aí eu descobri que eu preciso disso em outro ângulo. Girar vai ser com outra ferramenta. Tá? Então, vamos lá. Eu quero acreditar que é isso que você está perguntando. Ótimo, ótimo. Então, não entendi sua pergunta direitinho. Então, aqui, ó, essa ferramenta aqui, ó, essa primeira ferramenta aqui, é ela que vai fazer as transformações. Tá? Beleza? Posso apagar esse círculo? Ele cumpriu a missão dele na Terra, gente? Muito obrigado. Você vai para um lugar melhor agora. Eu tenho a ferramenta de criar polígono ou estrela. A mesma coisa. Então, vamos lá. Eu criei uma estrela aqui. Vamos clicar e puxar aqui uma estrela. Lembrando que Ctrl e Shift podem ajudar você no processo. Tem uma estrela. Criei uma estrela aqui. Então, vamos lá. Eu posso pedir para ser um polígono ou uma estrela. Né? Polígono ou estrela. Certo? Aqui eu falo quantos lados tem o meu polígono. Ou quantas pontas tem a minha estrela. Tá? Então, vamos voltar para 5. 5 é ótimo. Estrela. Tá? Eu posso controlar a ponta desse cara aqui. Eu também consigo arredondar também as pontas, né? Deixa eu colocar aqui 1, 2... Vamos colocar aqui 1. Então dá para arredondar as laterais aqui. Eu consigo randomizar também. Só Deus sabe o que saiu aqui, né? Então vamos... Deixa eu desfazer aqui, deixa eu centralizar de novo minha coisa. Então, eu randomizei minha forma. Né? Então tem como você randomizar a forma aqui. Tá? Deixa eu fazer de novo. Vamos fazer uma nova estrelinha aqui. 5. Eu quero uma estrela. E aqui, ó, a gente vai conseguir ver melhor essa atuação do controle interno. Opa. Deixa eu selecionar aqui minha estrela. Deixa eu desfazer isso aqui. Se eu selecionar minha estrela, voltar para os controles. Então aqui eu tenho a direção, aqui tem um arredondamento. Eu consigo também puxar para fora ou para dentro para poder mudar o shape disso aqui. Tá? Então existe um controle aqui, né, desse formato. Vamos zerar ele aqui. E vamos zerar esse formato aqui também. Né? Então existe como você controlar, né, através dessas pontas aqui, o shape da sua estrela, né? Então você tem um controle muito grande desse design, tá?
Lembrando, isso não é para fazer só estrela, né? Ele faz polígonos de uma forma geral. Tá? Certo? Tranquilo? Então vamos para a próxima ferramenta de desenho que a gente tem aqui. A estrela cumpriu a missão dela na Terra. A gente tem uma ferramenta para criar formas em perspectiva. Tá? Então isso está criando formas com perspectiva. Eu vou ter acesso aos pontos de fuga desse objeto. Né? Eu também consigo definir a profundidade, a altura, né? Comprimento de cada uma dessas partes aqui. Ó. Então, essa é uma forma de blocar, né, uma geometria tridimensional dentro de um espaço bidimensional. Tá? Então, eu não vou aprofundar demais nela não, porque a gente vai chegar, na hora que a gente for falar de perspectiva no curso, a gente volta nela. Né? Mas dá para poder fazer umas estruturas tridimensionais fake, assim, falsas, né? Então tem a ferramenta de desenho em perspectiva, não vou entrar demais nela agora. A gente tem a ferramenta de desenho em espiral, então eu consigo desenhar formas espirais, né? Deixa eu selecionar essa daqui. Deixa eu voltar para a edição dela, eu quero clicar aqui. Então, às vezes é útil, às vezes você precisa realmente de uma forma que não é exatamente circular, né? Então você tem um controle de onde começa e onde termina a sua espiral, né? E também os controles numéricos aqui, né? Tipo, qual que é o nível de divergência do seu espiral, qual que é o raio interno do seu espiral, né? Então você tem o raio interno, né? O número de voltas e qual que é o nível de divergência dela, né? Então esse foi o espiral. Aqui vem um bloco interessante. Observa que existe uma divisãozinha de cores, tá? Nos ícones. Eles meio que agrupam como famílias, tá? Então, aqui são as ferramentas que a gente pode chamar de ferramentas do conjunto de edição mesmo, né? Essas aqui são os shapes que a gente tem para criar, né? Aqui são as ferramentas de desenho, por assim dizer. Então, isso aqui são shapes pré-definidos. Aqui já são ferramentas para eu construir o desenho. Então, eu vou ter aqui, eu nunca sei se é Pen, é Pen Tool. Então, aqui ó, é uma ferramenta para eu criar os pontos de desenho, ou seja, em vez de eu vir com uma forma pronta, eu estou construindo minha forma, e aqui eu tenho a possibilidade de, ao mesmo tempo que eu estou criando, eu consigo arredondar essa forma. Né? Então, clicando, eu estou criando pontos. Se eu clicar e segurar, eu estou fazendo uma curva. Né? Essa vai ser uma ferramenta importante para a gente poder fazer a arte final das coisas. Se eu tenho um desenho que eu fiz a lápis, eu quero fazer aquela linha limpinha de acabamento, essa ferramenta é ótima. Eu posso fazer o acompanhamento dela, ele vai criar para mim o shape e eu consigo definir a espessura dessa linha, eu consigo ter um controle muito grande. Tá? Aqui, ele tem um modo dele, então o meu modo aqui está esse modo de clique, né, que já vai gerando a curva. Mas ele tem outros modos aqui de trabalho também, tá? Não é restrito a esse tipo de possibilidade, não. Tá? A gente vai ter o Freehand, não, esse é o Pencil. 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 Pencil, eu falo Freehand porque Freehand é o nome dele em outro software, que é o desenho à mão livre. Tá? Então, o Pencil, ele está criando os nozinhos, mas ele está fazendo isso a partir do meu gesto aqui, tá? Então ele está fazendo o mesmo tipo de geometria dessa ferramenta aqui, só que ele está capturando aonde eu estou passando. Se eu for editar os pontos, você vai ver que ele criou vários pontos para mim. Ó. Então uma diferença primordial aqui de acabamento é, nessa ferramenta eu estou vendo e decidindo quais pontos eu estou criando. Então eu sei onde é que eles estão, eu criei esses pontos e se eu for editar, eles estão exatamente onde eu criei.
Com a de desenho livre, ele está calculando. Então, só depois que eu criar que eu vou descobrir, Senhor, onde estão esses pontos. Então, mas ele me dá mais liberdade, eu posso fazer o gestual, né? Então, tem essa ferramenta aqui. Eu vou ter a ferramenta caligráfica. A ferramenta caligráfica, eu vou tirar o stroke, porque ele faz uma forma, então ele faz um shape, então ele vai ter vários pontos de nó ao redor do meu gestual, e ele consegue calcular a pressão que eu estou colocando na minha caneta. Então eu consigo fazer linhas grossas e finas só pressionando a caneta da minha mesinha digitalizadora. Então ele parece um pouco mais um desenho manual, orgânico, feito com nanquim ou algo assim, né? As formas que ele cria, para a gente entender melhor, então ele não cria só os pontos da linha, ele cria um contorno, tá vendo? Quando a gente pega o freehand, ele está criando apenas as linhas ele está fazendo só um conjunto de linhas. Né? Está fazendo só um conjunto de linhas. O resto ele está preenchendo com uma linha reta. Ó. É só um conjunto de linhas que ele tem. Aqui ele está fazendo dois conjuntos de linha ao redor do meu gesto. Então, quando eu faço o meu gesto, ele vai criando pontos dos dois lados. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele consegue capturar melhor o meu gesto, também quer dizer que ele é mais pesado. Né? Se eu fizer o desenho todo com essa ferramenta de desenho livre, eu vou estar criando muitos pontos. Então, é um desenho mais pesado. Tá? E aqui tem a ferramenta de texto. Né? Então, deixa eu... Ferramenta de texto. Você pode criar textos meramente digitando. E uma vez que você está criando o texto, você pode escolher a fonte desse texto, né? Inclusive aqui embaixo ele está me dando um preview aqui, né? Vamos pôr o preview aqui, ó. Eu posso escolher a minha fonte. Aliás, a minha fonte está aqui. Eu tenho uma fonte que eu criei. Será que ela está aqui? Eu não sei se eu instalei ela nesse sistema. Ó. Aqui, ó, minha fonte. Que é a fonte baseada na minha escrita manual. Então, a gente tem a ferramenta de texto aqui. Né? Aqui a gente vai ter ferramentas relacionadas ao preenchimento e à cor. Né? Então a gente vai ter a ferramenta de gradiente. Né? A ferramenta de gradiente é uma forma de eu preencher a minha arte com a transição entre cores. Né? Então aqui eu tenho a minha configuração de gradiente visível aqui, mas Fill and Stroke. Aqui é o meu controle de gradiente. Né? Então, eu vou trocar uma dessas cores aqui para uma cor mais escandalosa, para que vocês possam ver. Então, agora eu estou fazendo o preenchimento não com uma cor só, mas com duas cores. Então, esse é o preenchimento gradiente. Eu tenho um preenchimento de cor única também, eu tenho um preenchimento de baldinho, né? Então eu posso ir lá e só clicar, né? Escolher uma cor e clicar e preencher uma parte. Né? Vamos vir aqui e preencher. Ó. Então eu tenho essa área aqui fechada, vamos fazer o verde aqui. Ó. Ele vai criar uma forma preenchida verde ali dentro. Né? Ele também pode mudar a cor de uma parte do seu objeto. Então é uma ferramenta de preenchimento. Eu tenho como encontrar a cor de um objeto. Então, essa ferramenta aqui ela vai selecionar a cor do seu objeto. Né? Vamos pegar esse objeto aqui, vamos deixar ele selecionado. E vamos pegar o conta-gota aqui.
Ou seja, agora eu estou preenchendo a cor desse objeto, escolhendo uma cor na minha cena. Né? Então a gente tem, todas as ferramentas aqui são controles de cor. Né? Além disso, eu vou ter ferramentas de transformação ou de modificação. Então, existe borracha dentro do software, existe ferramenta de spray dentro do software que vai repetir a minha forma atual, como se fosse uma latinha de spray. Então, essa gotinha que eu fiz, ela está sendo repetida pela latinha de spray. Eu tenho também a ferramenta de tweak, é uma ferramenta para eu poder transformar o objeto. Deixa eu pegar a letrinha aqui e vamos fazer o meu tweak aqui. O que eu quero? Talvez encolher? Deixa eu ver. O que eu quero fazer aqui? Quais opções que eu tenho? Randômico, shrink objetos, duplicate, push path. Vamos puxar partes. Aí, ó. Então tem como eu derreter meu negócio aqui, né? Então, isso vai alterar bastante o meu design, né? Então eu consigo dar uma alterada aqui, né? Então essas ferramentas, elas são ferramentas dinâmicas. Eu tenho também como medir as coisas dentro do software. Eu também posso controlar a visualização pela ferramenta de zoom, né? E eu tenho também como criar páginas, né? Então, deixa eu dar um view zoom, eu quero zoom page. Então, eu posso criar páginas no meu documento, né? Então, eu consigo, né, adicionar várias páginas no meu documento. De tamanhos diferentes. Páginas iguais também. Então, eu consigo criar várias páginas no documento. Tá? Essas são as minhas ferramentas de desenho. Senhor, falei todas. Então, vamos lá. O que é um bom primeiro exercício para vocês? Tá? O que é um bom primeiro exercício para vocês? É a construção de alguma representação simples usando as formas geométricas, usando shapes. Né? Então, vamos lá. Estou aqui com o meu documento. Tá. Vamos começar de novo. Deixa eu fazer do zero. Não vai parecer que eu estou mentindo. Senão vai parecer que eu estou mentindo. Então, vamos começar do zero. Então, deixa eu abrir aqui o aplicativo de novo, o Inkscape. E vamos lá. Eu vou pegar essa bolinha. Ele herdou as configurações da minha última sessão. Tá? Eu vou começar com uma bolinha que eu quero que ela seja redonda, então estou resetando minha bolinha aqui, ó. Resetando a bolinha. O preenchimento, que está vermelhinho aqui. Eu talvez queira uma cor mais simples, né? Vamos pegar um amarelo assim, tá? E eu não tenho contorno. O meu contorno não está ajustado. Não tem certo e errado, não. Eu vou fazer sem um contorno, tá? E eu vou ajustar o contorno depois, tá? Então, eu vou criar aqui minha forma. Lembrando, se eu usar Shift e Ctrl, eu mudo o comportamento da minha criação. Ctrl vai manter minha bolinha super arredondada. Shift vai mudar o ponto central de transformação enquanto eu crio, tá? Então, criei minha bolinha amarela aqui. Quero ajustar os contornos? Objeto, Fill and Stroke. Aí você vem aqui, ó, o preenchimento é amarelo, Stroke, eu quero uma cor chapada. Aqui eu também posso pedir um gradiente, uma textura, mas eu quero uma cor chapada. E o tamanho e o estilo desse contorno, eu vou resolver aqui, ó. Então eu criei aqui uma bolinha amarela. Um bom começo para fazer um emoji. Né? Um bom começo para eu começar a fazer um emoji. Coisa simples mesmo. Comecem com coisa simples. Né? Quero fazer uma outra forma? Quero fazer uma outra forma. Ela tem as mesmas configurações? Não sei, usa as mesmas. Eu sei, muda. O mais importante é, se você vai usar amarelo sobre amarelo sem contorno, vai sumir. Vamos ver como é que funciona isso? Deixa eu pegar aqui, ó, eu vou
tirar minha seleção, né? Então tirei, não estou selecionando nada. Vou pegar essa ferramenta aqui e vou tirar o contorno. Shift clique aqui, ó. Então eu vou fazer uma bolinha que é amarela sem contorno. Shift e eu cliquei aqui nesse xizinho aqui, ó. Então aqui eu estou tirando o contorno. Isso é só para mostrar que se eu fizer uma bolinha amarela sobre um objeto amarelo, e eu só esquecer, ela está lá. E aí? Bom, recomendo, sempre que vocês estiverem trabalhando, vocês terem layers e objects. Sempre tenha isso acessível, tá? E é sempre bom nomear as coisas, né? Então, isso aqui vamos supor que é o head. E vamos supor que isso aqui eu criei vai ser o olho. Se eu já faço nomeando e eu não estou vendo, eu já consigo conferir. Peraí, eu não estou vendo ou é o preenchimento disso que não está legal? Vamos trocar aqui, ó. Ele está me falando, né? O preenchimento é amarelo. Vamos fazer ele ficar pretinho. E aí, ó, vou usar a ferramenta de transformação. Cadê o duplicate? Ah, vamos usar o duplicate. Eu não quero fazer duas bolinhas igual na mão. Sou preguiçoso. Não quero fazer na mão duas bolinhas idênticas. Então, edit, duplicate. Aí vamos mover aqui, ó. Ele duplicou, apareceu aqui que tem a duplicata. Massa. Vamos fazer uma boquinha. Minha boquinha vai ser preta? Talvez. Vamos fazer aqui. Funciona? Já funciona. Já funciona, eu não quero nem saber. Já é o meu emoji. Mas eu posso pegar aqui, ó, e fazer a boquinha sorrindo, né? E posso transformar, ou seja, eu posso pegar isso aqui e fazer a transformação disso aqui. E posso também configurar para que isso não seja uma boca totalmente preta, né? Então, essas duas janelas aqui, ó, vamos fechar e vamos abri-las de novo. Layer e objetos é uma janela que eu acho importante sempre ter aqui acessível, porque ela vai me dar como configurar e organizar meu projeto. E isso é muito útil. Quando você faz projetos muito complexos, faz toda a diferença você ir nomeando cada peça que você está criando, faz muita diferença. Eu que fiz interface de jogo usando esse software, 1 milhão de vetores. Qual vetor que era o botão de sair? Era o PF345. Como que eu vou lembrar disso? Melhor chamar de fechar, tá? Aqui meu layer, eu posso inclusive falar que esse aqui é o wrap, né? É o meu emoji wrap. Eu posso fazer várias camadas, cada camada pode ser um emoji diferente? Pode. Eu posso ir duplicando e alterando? Posso. Então vamos lá. Mouth. E aqui, ó, eu quero mudar o quê? O preenchimento dessa boquinha. Então, objeto, fill and stroke. Eu quero mudar o quê? O meu preenchimento. Eu vou querer ele vermelhinho. Aqui, ó, se eu não quiser usar essa rodinha aqui, eu posso vir direto aqui, tá? Usando essa rodinha, é sempre bom lembrar que se você tem 0 de saturação e 0 de luminância, você não vai ter cor nenhuma, tá? Então, mas você pode vir aqui e só escolher pela rodinha de cor, que é um pouco mais fácil, né? Você pode vir aqui. Ah, vamos fazer a boquinha um vermelho mais escurinho. E o contorno? Eu quero meu contorno preenchido. Aqui eu vou precisar, para fechar essa linha de cima, eu preciso voltar aqui e pedir essa opção. Se eu não pedir essa opção, eu não vou ter a linha fechada, né? Aqui eu consigo, inclusive, ajustar um pouco mais se eu quiser, né? Então eu consigo fazer o ajuste disso aqui, né? E eu consigo, dentro aqui, ó, o meu fio é o amarelinho, o meu stroke está pretinho aqui, e o estilo, eu posso vir aqui e falar, não, eu quero a linha mais fina.
para ela não ser da mesma espessura do lado de fora. Né? Muito comum a gente usar uma linha mais fina por dentro e uma mais grossa por fora para poder separar os elementos. Então isso aqui ó, é uma coisa que eu acho que vai ser fácil para vocês produzirem, né? Que é um bom começo. Né? Vamos pegar aqui ó, e eu vou duplicar esse cara aqui. Tá? Nosso amigo tinha perguntado sobre duplicata de layer. Eu posso usar o atalho de duplicate, olha que beleza. Né? Eu tenho o atalho de duplicate aqui, o Ctrl D, que eu posso usar para gerar uma camada idêntica à outra. Depende do quê? Da minha seleção. Se o que está selecionado é uma camada, eu vou duplicar uma camada. E aqui, ó, vamos fazer o SED. E aí, eu vou pegar e pronto, está feito. Mais preguiça que isso, não tem jeito não. Né? Mas dá para fazer melhor, dá para fazer melhor. Eu posso pegar o próprio olhinho aqui, né, voltar nele e pensar que eu vou fazer, né, um círculo, né, assim. Né? E aqui, talvez eu não queira essa boca tão grande, né? Esse é o meu SED. Vamos pegar aqui, ó, e vamos colocar esse cara aqui do lado. Eu vou mudar os dois para eles caberem dentro da página. Vou segurar o Ctrl aqui para poder manter a transformação. Então, eu faria coisas assim, tá? Esse seria o meu exercício inicial. Se você vê alguma coisa que fala assim, peraí, estou vendo esse desenho, estou vendo essa forma, estou vendo esse objeto, e eu acho que eu consigo representar ele com as ferramentas que eu já tenho acesso, tenta mesmo, tá? Isso é um bom exercício de prática. Não, peraí, eu sei representar isso com a geometria que eu já tenho acesso. Né? Isso é uma prática legal. E às vezes é coisa simples. Você vai ver um ícone aqui e fala assim, nossa, esse ícone aqui eu acho que eu consigo fazer. Ou então, esse escudinho eu acho que eu consigo fazer. Ou então você vê um objeto na cena, né? na sua vida. Né? Ah, eu acho que eu consigo representar aquela logomarca ou aquele objeto que eu estou vendo no meu dia a dia. Então, vamos lá e experimentem. Certo? Deu para pegar tudo? Gente, se não tiver dado para pegar tudo, a aula está gravada. Quem estiver vendo até aqui e não entendeu nada, pode assistir de novo. Ou pode, né, procurar os próprios tutoriais do Inkscape que estão aqui em Help. Né? A gente vai ter vários recursos para que vocês possam aprender. Boa sorte aí para todo mundo. Obrigado para quem assistiu aqui comigo ao vivo. Não vão embora porque tem chamada. Obrigado para quem está vendo isso gravado.